São João Maria Vianney, rogai por nós. Pode sentar. Com essa bela introdução aí, com órgão e trompete, nós estamos festejando São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Interessante que ele andava com a roupa bem simples, uma batina toda simplesinha, mas para as cerimônias da igreja, ele procurava o que tinha de melhor. Todos os paramentos deles eram belíssimos, todas as roupas, porque ele dizia, para Nosso Senhor, ou melhor, para mim, eu ando pobremente, mas para Nosso Senhor, para a liturgia, a gente faz o que tem de melhor. Embora a gente não possa fazer tudo de ouro, né? Pelo menos imita, né? Igual a minha mitra aqui, cheia de pedras preciosas, né? Que não são, né? Mas é tudo de vidro, né? Mas imita bem as pedras preciosas, né? Para a gente fazer tudo para a glória de Deus. Então, São João Maria Vianney, na oração da missa, a gente pede que ele nos alcance o que ele fazia: zelo pastoral, zelo pela conversão dos pecadores, espírito de oração e espírito de penitência, para que nós também possamos trazer muitas almas para Nosso Senhor. Animas lucrare Christo, para que nós possamos trazer muitas pessoas para o Nosso Senhor. Recordando um pouquinho a história, nós celebramos essa belíssima novena, feita aí pelo Padre Ivoli. Foi tão bonita a novena, com grande participação dos fiéis, com grandes pregadores. Então, nós aprendemos muita coisa da vida dele. São João Maria Vianney, ele foi proclamado pela igreja como patrono de todos os padres do mundo, padroeiro dos párocos, dos padres de paróquia. E padroeiro, por que a igreja escolheu esse santozinho tão pequenininho, meio, não era tão bonito assim, todo humildezinho, numa paróquia tão pequenininha, como patrono de todos os padres, modelo, como diz São João Paulo II, modelo para todos os padres do mundo, proclamado pelo Papa Pio XI como padroeiro de todos os párocos, todos os padres de paróquia. Vamos recordar um pouquinho da vida dele. Ele nasceu no tempo da Revolução Francesa. A França, como sabem, é a filha primogênita da igreja, porque foi a primeira nação, como nação, que se converteu. Quando o imperador Clovis se converteu, e ele com todo o povo dele, ele era o imperador dos franceses, né? Os gauleses naquele tempo convertidos, então ele converteu-se e foi batizado. Quando São Remi o batizou, falou: adora o que queimaste, queima o que adoraste. Você que era contra Nosso Senhor e adorava os ídolos, agora queima esses ídolos e adore o único Deus, que é Jesus Cristo. E ele entrou na igreja com o São Remígio, o imperador, tocando o órgão, aquele órgão de tubos como esse nosso aqui. Ele ficou tão espantado com aquilo tudo bonito, cantando o órgão, tocando, que ele perguntou a São Remi: Excelência, é aqui que é o céu? Ele falou: não, por enquanto não, vai ser depois. Aqui é a imagem do céu. De fato, a igreja, com todas as suas cerimônias, com o órgão tocando, com as músicas, é a imagem do céu. Só que o céu vai ser muito mais bonito do que aquilo que nós vemos um pedacinho aqui. Então, o imperador Clovis se converteu, não é? E Clodovis, né? O nome certo, né? Depois vem os nomes de Luís, que são os reis da França, né? São Luís IX foi o rei santo, depois outros reis da França. Então era um país católico, um país abençoado. Ali que apareceu Nossa Senhora em Lourdes, em outras aparições também. Ali que apareceu Nossa Senhora Santa Catarina Labouré da Medalha Milagrosa. Então a França, com muitas aparições, é a França de São João Maria Vianney, é a França de São Vicente de Paulo, é a França de Santa Teresinha do Menino Jesus.
uma França belíssima, católica. Mas é a França também da Revolução Francesa. É a França que derrubou o rei. O rei Luís XVI foi guilhotinado com a rainha Maria Antonieta, foi cortada a cabeça dela, guilhotinada, a humilhação do império. E ali, na Praça da Concórdia hoje, correram rios e rios de sangue. Padres que foram guilhotinados, cortados na guilhotina, com a cabeça. Ele no tempo do período do terror. Padres e milhares de padres que foram cortados a cabeça. Irmãs religiosas, as carmelitas de Compiègne também que foram. Muitas irmãs, os conventos foram fechados, as igrejas foram fechadas, derrubaram as torres das igrejas, levaram uma mulher de reputação duvidosa e a colocaram em cima do altar da Catedral de Notre-Dame, adorando como sendo a deusa razão. Um absurdo. Foi a destruição completa da fé dos franceses. E eles se gloriam até hoje da Revolução Francesa. Trouxe algumas coisas boas, como o sistema métrico, essas coisas, mas em compensação, coisas absurdas contra a igreja, contra o império, contra a religião, contra tudo. Foi a dessacralização total e a perseguição daqueles que eram católicos. E eles mandavam pelotões para perseguirem as pessoas, porque eles transformaram, destruíram o domingo. Não existia mais domingo. Eles transformaram a semana na década. Agora é de 10 em 10 dias. Então não existia mais domingo. Ninguém podia guardar o domingo, que era uma lembrança da vida cristã. E eles fiscalizavam na rua, porque havia missas secretas. Quem tivesse com roupa de domingo, endomingado, porque quando a gente vem à igreja, põe uma roupinha melhor, não é? A gente aprende isso, né? A gente não vai na igreja com qualquer roupa. Ninguém vem à igreja de bermuda ou de roupa de ginástica. Ninguém vem à igreja, menos ainda com roupa indecente, né? Mas tem uma roupa melhor ainda, né? Que a gente vem para o dia de domingo, que é o dia do Senhor. É a celebração da ressurreição de Jesus. Mas eles fiscalizavam. Se houvesse alguém na rua com uma roupa melhor no dia de domingo, era preso e guilhotinado. Por quê? Porque estava professando a fé católica. Porque não podia haver resquício de cristãos. Acabar com essa raça. Isso eram os franceses. E era aquele período do terror, Danton, Robespierre, tudo aquilo ali para acabar com qualquer resto de religião. Nesse tempo é que nasceu João Maria, família católica, família Vianney. Então era João Maria Vianney. O nome dele é João Maria, que é um nome bem francês, né? Jean-Marie, é um nome muito conhecido na França. Então João Maria. Quando ele foi crismado, ele acrescentou o nome de Batista. Então ficou João Maria Batista Vianney. Mas ele acrescentou depois, que ele era muito devoto de São João Batista. Muito bem, que era família muito boa. E eles começaram, depois a outra prima alertou que, porque os padres eram perseguidos e mortos, a não ser aqueles que faziam o juramento da Revolução Francesa. Eram chamados padres juramentados. Eram cismáticos. Separavam da Igreja Católica, faziam o juramento à Revolução e continuavam nas igrejas. Os padres juramentados. Todo mundo achava que era igual, né? Mas eles eram cismáticos. Muito parecidos, mas eram cismáticos. Bem, e a família começou a frequentar aquelas igrejas. Quando eles começaram a notar no sermão que as palavras, quem advertiu foi uma prima deles. Vocês prestaram atenção no sermão? O padre fica falando toda hora em cidadão, que nós somos cidadãos, caríssimos cidadãos. Mas que cidadão é esse? A gente sempre tratava de irmãos, né? Começaram a notar que ele estava falando a linguagem da Revolução Francesa. Aí eles pararam de ir à missa. E como havia padres que celebravam, padres fiéis a Roma,
que celebravam a missa nos currais, secretamente nas fazendas, eles iam lá. Então, assistiam à missa escondidos, porque eles não queriam ser cismáticos, queriam ser católicos, e iam lá quietinhos. Foi nesse período que nasceu a vocação dele. Ele falou: eu quero também ser padre. Já que esses padres estão sofrendo tanto pela fé, eu também quero sofrer. Eu quero. Portanto, não foi quando viu os padres engrandecidos, catedrais. Não. Foi quando ele viu os padres lá no curral, atendendo confissão, quietinhos, escondidos. Aí eu quero ser padre. Eu quero sofrer como eles. Eu quero salvar as almas. E assim nasceu a vocação para ser padre. Bem, naquele período da Revolução, aquela confusão toda, ele não pôde estudar. E as escolas católicas foram todas fechadas. Todas. Ele só foi alfabetizado aos 17 anos de idade, porque ele ficou trabalhando na roça, não podia estudar, ficou trabalhando lá na enxada, trabalhando na roça lá, mas sempre querendo ser padre. Quando começaram a abrir, quando veio o período de Napoleão Bonaparte, então as escolas começaram a se abrir e eles começaram a estudar. Aí ele pediu ao pai e foi estudar com o padre Belém, e colocou na escola, começou a alfabetizar, tinha um professor que explicou, ele começou a aprender a ler e a escrever. Com a cabeça um pouco difícil, né? Porque ficou esse tempo todo sem estudar, mas eu quero ser padre. Bem, estudou, depois de bastante tempo de sofrimento, ele pôde entrar no seminário, um seminário meio clandestino, tinha sido aberto mal. Ele entrou no seminário, mas logo foi convocado para o exército. Eu já tinha 18 anos, foi convocado para o exército. E agora eu vou ter que lutar em meus estudos para ser padre. Mas ele estava muito doente, muito fraco, teve pneumonia, ficou muito ruim, foi para o hospital. As irmãs no hospital ficaram admiradas da piedade daquele rapaz que se dizia seminarista, mas era um seminarista meio clandestino, porque tinha entrado naquele ano no seminário. Bom, foi convocado para o exército e não aceitaram a dispensa dele. Vai ter que entrar no exército. Aí inscreveram ele num pelotão, só que ele chegou atrasado, estava muito fraco e ficou atrasado. Quando chegou atrasado, dizem, né? Na verdade, ele atrasou de propósito, porque ele não queria lutar no exército de Napoleão, porque Napoleão tinha colocado o Papa na prisão, e o Napoleão tinha sido excomungado. Ele prendeu o Papa. O Papa ficou preso. Aí ele falou: não quero concordar com esse imperador Napoleão, isso não presta. E ele fez de propósito, foi atrasando, e foi dado como desertor. Aí ele entrou numa aldeiazinha, uma senhora lá o recebeu, mas a polícia perseguia os desertores, que eram condenados à morte, por todo lado. De vez em quando chegava soldado, ele fugia, se escondeu um dia no meio do monte de capim. Soldados entraram, furaram com a baioneta, tudo, até acertaram ele algumas vezes, mas ele ficou lá no meio do monte do capim. Bom, depois de muito tempo, houve a anistia e ele pôde sair dali. Aí já estava mais atrasado ainda nos estudos. Voltou para o padre e falou assim: não, vamos estudar. Continuou estudando latim, difícil a beça. Então, por fim, o apresentou no seminário. Ele começou a estudar no seminário, mas fraquíssimo, né, nos estudos. Os colegas zombavam dele. Teve um colega até que deu um tapa no rosto dele: você é muito burro. Ele não teve, era difícil de aprender as coisas, porque ele também, coitado, tinha sofrido aquilo tudo. Bom, depois entrou no seminário maior para estudar, com dificuldade. Conclusão, não conseguiu passar. Aí foi expulso do seminário. Imaginem, expulso do seminário, aquele diante do qual o Papa de joelhos ia incensar as relíquias. Expulso do seminário, aquele que ia ser proclamado
modelo de todos os padres do mundo, humilde, aceitou tudo. E disso aí ele só dizia: olha, no seminário eu tive que sofrer um pouquinho, né? Bom, depois o padre que o apadrinhava estudou com ele, estudou. Falou: vamos voltar para o seminário. Voltou para o seminário e continuou estudando. Aí mandaram ele fazer a prova. Vou fazer a prova agora, será que esse menino passa? Deve ter tirado uns 4, assim, né? Mal a beça. Aí os padres falaram assim: olha, assim não dá. Como é que vai ordenar um seminarista desse? Aí o bispo chamou: escuta, esse menino, esse rapaz, ele é piedoso? Aí os padres falaram: é um anjo de piedade. Então eu vou arriscar, eu vou ordenar. Eu vou me arriscar e vou ordenar esse tal. E ordenou lá na capela do palácio, sozinho. Ele teve que andar quilômetros a pé, carregando a mochila nas costas, com a alva e o paramento, andando, no meio de soldados que zombavam dele, xingavam. Mas ele foi, andou, chegou lá no palácio do bispo, foi ordenado padre e foi nomeado para ser vigário paroquial numa paróquiazinha do padre que o apadrinhava. E lá ele ficou, aprendeu muito com esse padre que era um santo, a penitência, a oração. Depois de certo tempo foi nomeado para a aldeia de Ars, que não era nem paróquia, era um curato, a aldeia de Ars. E ele foi andando com a carroça, com os livros, foi chegou lá, ele se perdeu no meio daquele monte de aldeiazinha da França. Aí encontrou um menino chamado Givre. E chegou esse menino e falou: aqui, onde é que fica Ars? Ele vem cá que eu mostro para o senhor. E foi mostrando. Aí mostrou: é essa aldeia aí que se chama Ars. Aí ele se ajoelhou, rezou e falou para o menino: você me ensinou o caminho de Ars, eu vou te ensinar o caminho do céu. E assim foi. Ele entrou em Ars, começou a levar uma vida de oração, sacrifício, fazia muita penitência. Meu Deus, dai-me a conversão da minha paróquia. Começou a combater o pecado, o zelo pastoral. Havia muito baile indecente, muita festa indecente. E ele começou a combater tudo aquilo que estava errado naquela paróquia. Ninguém ia à missa domingo, batia o sino, não aparecia ninguém. Começou a convidar, e ele sozinho fazendo penitência, oração. E pouco a pouco toda aquela paróquia se converteu. Todo mundo ia à igreja. E ele dava o catecismo. Ele que foi expulso do seminário por falta de sabedoria, o catecismo dele era tão sábio que vinham padres assistir, até cardeais vinham assistir o catecismo dele, tão sábia era a sua palavra. E assim ele converteu aquela paróquia, mas com penitência e oração. Fazia sacrifício, dormia no chão, rezava, pedia a Deus: dai-me a conversão da minha paróquia. E ele tem aquela oração belíssima que nós rezamos na novena, não é? O amor a Deus. Ele era brilhante pelo amor a Deus. Meu Deus, dai-me a graça de vos amar sempre. Eu desejo o céu, porque no céu eu vou vos amar para sempre. Eu não quero ir para o inferno, porque no inferno eu nunca vou poder vos amar. E assim ele era um santo do amor de Deus, da oração, do sacrifício, e aí ia levando as pessoas para o caminho do céu. E assim morreu São João Maria Vianney, entregue totalmente a Deus e proclamado pela igreja, pelo seu zelo, pela sua oração, pelo seu espírito de sacrifício, como patrono de todos os padres do mundo, modelo e patrono especialmente dos padres de paróquia. Hoje, então, juntos aqui, meus irmãos, vamos rezar a São João Maria Vianney pelos nossos padres, pelo padre Ivoli, que é nosso pároco, pelo padre Cláudio Omar, que foi nosso pároco e agora está estudando em Roma, pelo padre Arthur, que é o vigário paroquial, professor do seminário. Vamos rezar, e as irmãs, de modo especial, rezar pelas vocações e pelos padres, para os padres serem santos,
Quanto mais santos forem os padres, mais o povo vai ser. Rezar pelos padres, pelo Santo Padre o Papa, pelos bispos, pelos padres do mundo inteiro. Vamos rezar. E pela conversão dos pecadores, pela nossa conversão, para nós seguirmos a nosso Senhor. Nada dificuldade pode nos impedir. São João Maria Vianney sofreu todas as dificuldades possíveis e ele venceu e foi um grande santo. Vamos pedir a proteção dele, sua intercessão. Devotíssimo de Nossa Senhora, consagrou toda a paróquia a Nossa Senhora, pedindo a sua intercessão. Que Nossa Senhora, Rainha do Clero, São João Maria Vianney, interceda por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós.